eu sou Margarete Barreto e estamos no podcast Segurança e Cidadania. Hoje com a presença do nosso convidado, o policial civil Fábio Romão, que é da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, tem formação acadêmica em Direito, pós-graduado em Direito Público e também um dos componentes do GRT da Polícia Civil. Bem-vindo, Fábio, no nosso podcast Obrigado, Segurança doutora. e Cidadania. Muito obrigado. O Fábio hoje trouxe aqui para a gente conhecer o cão de guerra Cérbero, que trabalha com ele no GRT da Polícia Civil. Gostaria que você falasse da formação do Cérbero, né? Porque o Cérbero é um cão que fez curso de guerra no Exército. Sim. E falasse um pouco do trabalho do Cérbero na Polícia Civil. Doutora Margarete, é um prazer enorme estar aqui com a senhora hoje, né? Motivo, inclusive, de muita honra. O Cérbero, a gente, no ano de 2021, né, a gente fez um curso junto com as Forças de Emprego Estratégico do Exército, que é um curso chamado Curso de Cães de Guerra. Nesse curso, a gente aprendeu a como selecionar, como identificar, como criar, cuidar, treinar e empregar um cão numa situação de adversidade. Seja uma situação de adversidade extrema, né, uma guerra interna, externa, né, ou uma situação também de polícia, né? Porque, vez por outra, as Forças Armadas também atuam numa função de GLO, né, de garantia da lei e da ordem, então eles atuam como policiais. Justamente em razão disso, que eles treinam os cães para enfrentar tudo quanto é tipo de adversidade. Seja busca e captura, detecção de droga, detecção de arma, artefato explosivo, guarda e proteção, ou seja, todas as vicissitudes possíveis e identificáveis que a gente pode eventualmente empregar um cão, a gente treinou no Exército, né? E o Cérbero é treinado para isso. Esse resultado, você tem obtido muitos resultados positivos, né, de atuação do Cérbero junto ao GRT, né? Como é trabalhar com outros colegas operacionais e também ter a companhia de um cachorro que é capaz de te ajudar no trabalho policial? Isso te traz mais segurança? Como as pessoas se sentem com você trabalhando com o seu parceiro Cérbero? Assim, o cão, ele, além do fator inibidor, né, que a gente consegue, de certa forma, até interpretar como sendo um eventual IMPO, né, um instrumento de menor potencial ofensivo, ele também passa maior segurança, tanto para a equipe, quanto eventualmente para os populares, para as pessoas, né, que eventualmente se enquadrem naquele cenário da qual o cão, né, ele está operando. Né. No Exército, nas Forças Armadas como um todo, ele é mundialmente conhecido como cão de guerra, né. Já nas forças policiais como K9, né, como K9, né. O Cérbero, em especial, ele foi treinado, né, cuja função dele é a intervenção tática. Então, quando a gente tem que, eventualmente, fazer um cumprimento de mandado de uma ação de alto risco, né, que é a função primordial do GRT, ele vai comigo. Né. Então, a gente emprega ele nessa função de intervenção tática junto com o time tático. Né. Ele também, assim, ele, dado o poderio olfativo dele, né, enquanto, eu até costumo brincar, né, enquanto nós, seres humanos, temos aproximadamente 4 milhões de células olfativas, os cães têm algo girando em torno de 400 milhões de células olfativas. Então, quer dizer, eles são capazes de sentir muito mais, né, de farejar sim, odores, né? Então isso serve para droga, serve para encontro de cadáver, serve para outras coisas também. Se o cão ele for treinado especificamente para exercer determinada atividade, a gente consegue extrair dele a máxima potencialidade naquela situação, né? Se a gente pode treinar, por exemplo, para detecção de droga, né? De detecção de sangue latente em cena de crime, de cadáver, né? De arma também. Na realidade não é a arma, né? Porque muito se cunhou popularmente a falar cão de detecção de arma. Na realidade, mas é mais da pólvora, sim, dos odores, são os componentes, né, químicos ali da pólvora, né? Porque como metal não exala odor, mas ele consegue identificar, sim. Consegue identificar. E você pode contar assim, um histórico da atuação do Cérbero junto às operações de busca que você fez? Sim, você sim. tem algumas histórias doutora. boas para contar? Tem centenas de histórias que a gente, com o GRT, a gente levou o Cérbero, né? Tem várias. Teve uma em especial que me marcou muito. Foi numa operação em que a gente teve que capturar um líder numa facção criminosa, né, que ocupava um grande escalão dentro da facção criminosa, aqui em Arujá. Né.
E como o indivíduo era muito perigoso, a gente levou o Cérbero, né, na função de intervenção. E tão logo a gente identificou, era um condomínio de apartamento, a gente formou o Body Snake, né? E a gente foi adentrar. Quando a gente adentrou, não tinha ninguém mais na casa já no apartamento, na unidade condominial. E a gente foi fazer a apreensão dos bens, né? Que a justiça determinou que fossem apreendidos, como os veículos. Quando nós descemos para a área do estacionamento, ele mudou o comportamento atrás de um veículo que iria ser apreendido. E nesse momento, quando ele mudou o comportamento, como cão de guerra, né, que sinotécnico que sou, eu identifiquei, né, que ele eventualmente estava querendo apontar alguma coisa. E atrás desse carro havia aqueles box, né, de apartamento que é vinculado à unidade condominial, mas a gente nem sabia da existência desse box. Uhum. Se acaso não fosse o Cérbero, a gente não conseguiria ter identificado. Certo. Nesse momento, um delegado pegou e perguntou: Fabinho, meu apelido, Fabinho, tem alguma coisa aqui? Eu falei: doutor, olha, eu confio no meu cachorro. Certamente tem alguma coisa. Foi quando a gente desobstruiu aquela porta e ele achou algo em torno de uns 100 quilos de cocaína, né, mais pasta, equipamento de misturar, estava escondido nesse local. Se acaso o Cérbero não estivesse naquele momento, certamente a gente não teria encontrado essa quantidade de droga. E você pode você pode contar pra gente a escolha do nome do cachorro? Posso. O Cérbero é filho de uma temível, né, de uma pituca. A pituca é a mãe do Cérbero, né? O que aconteceu? Quando a pituca ela teve a ninhada, né, eu optei por dar nome vinculado à mitologia nórdica, né? Então todos os outros irmãos, né, do Cérbero, eles tinham um nome vinculado à mitologia. Então tinha Fenrir, Ortrus, Skoll, né? E eu optei pelo Cérbero, né, que é o cão, de acordo com a mitologia, que protege, né, as cavernas que dão acesso ao inferno e tal. Então foi bem sugestivo, inclusive, para a função da qual ele exerce, né, que é a função de intervenção tática. E você pode explicar por que ele usa essa proteção nos pés e também esse óculos, né? Que ele fica lindo com tudo isso, mas a gente quer saber uma explicação técnica, né? Por que você usa esses equipamentos nele? O que acontece? Aqui no Brasil, eu costumo dizer que, lamentavelmente, o Brasil é um país que chegou atrasado ao passado, né? Nos outros países é algo mais comum, né? E há alguns tempo atrás... Você fala dos cães táticos, né? Exatamente. Os cães táticos. Há um tempo atrás, uma amiga, né, que inclusive ela é americana, casada com um militar americano. E aí lá nos Estados Unidos é comum os cães policiais, os cães de guerra, eles utilizarem essas proteções, né? Justamente para protegê-los durante uma operação. E aqui não é muito comum. Então ela me trouxe de presente. E aí eu comecei a empregar esses equipamentos no então no cão. são equipamentos de proteção, né? Para que eles não se machuquem. Exatamente. Você pode tirar essa máscara para a gente ver os olhinhos do Cérbero? Claro, Cérbero, vem cá. Eu acho que está todo mundo super curioso. Ele ficou lindo de óculos, esse óculos tático, mas a gente está louco para ver a carinha dele. O Cérbero, tá aí. Nossa, ele é muito lindo, né? Muito lindo. E essa máscara, esse óculos, né? Tanto a bota também serve como proteção, né? Inclusive aqui no óculos dele dá para ver, né, os riscos, né, as ranhuras que foram assim ocasionadas durante as operações. Que podia ter sido nele, né? Podia então, ter gerado ferimento protege nele. bastante mesmo. Protege né? bastante, inclusive assim, porque como ele é um cão de intervenção, né, de busca e captura, né, de criminoso, se eventualmente o criminoso ele se empreender fuga e eu der o comando para ele capturar, ele vai atrás. Então, se acaso, por exemplo, tiver algo que possa ferir, seja uma árvore, concreto, caco de vidro, então isso aqui acaba protegendo, né, a vista do cão. Ele está tão meiguinho aqui, mas nas operações ele não é assim, não, né? Não, doutora, não é. Porque ele obedece, né? Obedece. Inclusive, tem algumas imagens no treinamento dele que surpreende, né? Quando a gente dá o comando de ataque, ele se transforma. Assim, no mundo da sinotecnia, né, que é a ciência que estuda o comportamento dos cães, a gente tem uma frase, né, popular, né, que a gente chama que a gente liga o cão, né? Quando a gente liga o cão, né, que dá o comando para ele mesmo, aí ele se transforma, né? Então ele faz renascer aquela essência dele, né, adquirida nos cães, né, há 10 mil anos atrás, se assim pode dizer. E é interessante, né, ver que
também essa questão do treinamento, né? Que o treinamento é tudo, né? Porque aqui no estúdio ele está super comportado, né? Tem várias pessoas que ele não conhece e ele está sempre do seu lado, obedecendo. A gente até fez algumas gravações dele te obedecendo no estúdio. Então, assim, dá para ver que o treinamento dele é muito, muito bom, né? Exatamente. E traz segurança, não só para você, mas também para as pessoas que, quando você vai fazer uma incursão, geralmente no ambiente tem pessoas que não são infratores da lei, né? Então, essas pessoas têm que ter uma possibilidade de não ser ferida, né, pelo cão, né? O cão ele tem que ter ele tem que ser um cão muito, a gente fala, né, agressivo, mas com essa agressividade controlada. Então, esse assim, que a gente chama de binômio, né? O operador K9, né? Ele tem que ter o pleno controle sobre a ação do cão, porque senão, eventualmente, pode acontecer acidente, né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante controle, treinamento constante, né? Para poder buscar a máxima excelência daquela função do cão, né? E assim, existem participação de canines, né? Que são os cães de guerra, em ações sociais, em visitas escolares, palestras, existe. Você costuma levar? Sim, tem, assim, o cérebro não, né? Mas a gente tem, dentro do GRT mesmo, a gente tem alguns colegas, né, que exercem, né, que tem um cão mais sociável, né? Geralmente utilizado, inclusive, para efeito de detecção. Por exemplo, a gente tem, né, lá em Mogi, um cão, né, de detecção de explosivo, né? Então esse cão é o cão mais dócil possível, né? Mais dócil, inclusive, foi o cão que a gente utilizou na varredura, lá com o ministro do Supremo, né, quando pediu para a gente fazer a varredura, buscando uma eventual substância, artefato explosivo. Esse cão é muito sociável, muito dócil, muito dócil. E ele pode ser utilizado nessa função, né, de mais proximidade, né, com crianças e tal. É, na verdade, a gente descobrindo qual é o... Porque, assim, eles têm um temperamento também, né? Então, tem uns que são mais dóceis, outros são mais agressivos. Sim. Você descobrindo qual é a potencialidade do cão para o que ele pode exercer dentro das funções de canine, é isso, exatamente. Né? A gente consegue extrair da própria padrão genético do cão. Existem alguns cães que são, assim, a própria... A ninhagem já é pré-direcionada a exercer determinado tipo de atividade. Mas mesmo na ninhada a gente consegue selecionar o cão que tem mais predisposição para exercer determinado tipo de função. A gente consegue fazer alguns testes, né, para ver se o cão, por exemplo, é temeroso, se não é, se ele é mais agitado, se ele é mais agressivo, se ele procura. Então a gente consegue na ninhada já selecionar um cão que eventualmente possa ser utilizado para exercer determinado tipo de atividade. E a partir de qual idade você consegue detectar? Já de tenridade ou precisa crescer um pouquinho? De tenridade, doutor. É verdade? De tenridade. Na ninhada a gente já consegue. Nossa, já que consegue selecionar, exatamente. E às vezes, mesmo quando você vai buscar um cachorro, né? Às vezes tem alguns detalhes, né? Sim. Às vezes ele é calminho, mas ele não é calminho, né? Aí você leva para casa, é um destruidor. Você consegue dizer assim quais são os comportamentos que demonstram que ele tem uma personalidade mais forte, mais agressiva? Você consegue Na ninhada, por exemplo, quando a gente pega alguns cães, a gente tem alguns testes, né? Chama teste de, eu não me recordo o nome, tem um nome específico que é em inglês, mas a gente consegue selecionar o cão que, por exemplo, é mais temerário. Se a gente, por exemplo, um simples gesto, um guarda-chuva, se a gente abrir na frente dele, porque o cão é tudo novo. Então, se ele eventualmente se assustar e recalcitrar, a gente já sabe que aquele cão é mais temerário, né, mais temeroso, já dá para exercer uma atividade, por exemplo, que eventualmente fosse relacionada a um faro de entorpecente. Porque o cão ele não pode, se a gente treinar ele para um faro, ele não pode, por exemplo, ir lá e morder ou farejar aquilo que pode gerar até um próprio problema para a saúde do cão. Eu costumo dizer, um cão de detecção de explosivo, que ele tem que ser o mais pacato possível, ele não pode, por exemplo, chegar próximo ao explosivo. Ele tem que fazer, morder, né? Morder. Realmente ele exatamente. Pode até mandar todo mundo para os ares, né? Sim. Então ele faz aquela identificação que a gente chama de identificação passiva, seja sentar na frente daquela fonte de odor, né? Ou seja, por exemplo, deitar. Então a gente consegue identificar que ali está havendo, né, uma fonte de odor que é aquela que a gente treinou para isso, né? Seja um explosivo ou uma substância entorpecente, ou um artefato, ou uma arma, por exemplo, né? Uma munição. Entendeu? A gente consegue treinar para isso. Já o cão mais agressivo seria aquele cão que, na ninhada, ele procura, ele não fica com medo, não fica com receio, ele vai procurar. Então, esse cão a gente já dá na ninhada para saber, poxa, a gente pode empregá-lo na função de intervenção. Ele é mais dominante, você diz dominante, assim, na ninhada. Exatamente. É mais interessante. Dominante. E
Você acha assim que esse papel dos cães, ele tem um papel educativo também na sociedade, né? Acaba educando, né? Que você leva ele para as palestras, conversando Sim. com crianças, e eles também eles têm um grande apelo, né? As pessoas gostam dele. A gente viu aqui mesmo no estúdio, veio todo mundo conhecer o Cérbero, veio te conhecer, sim, mas todo mundo ficou encantado com a obediência dele, né? Com tudo que ele representa. E a gente consegue aproximar também a sociedade da polícia com algumas atitudes que às vezes a gente nem imagina, né? Nem imagina. O cão, ele une. Eu lembro com um instrutor que eu tive quando eu fui para a Marinha, né? Eu tive um instrutor, né? O nome dele era R. César, sub-R. César. Ele tinha uma frase que ele falava que o cão, enquanto o ser humano ele desune, o cão une. O cão une as pessoas. E é verdade. Que interessante, né? Eu até costumo brincar, né? Às vezes nas aulas, né, o pessoal fala, pô, professor, mas por que o cão dura tão pouco tempo, né? Ele já morre. Eu costumo brincar que, na realidade, o cão, eles são anjos enviados por Deus à Terra para nos ensinar a verdadeira essência da palavra lealdade, amor, carinho e compreensão. Então, por isso que eles vivem pouco. Às vezes a gente vê ser humano que tem uma idade avançada e no final da vida ainda não conseguiu compreender a verdadeira essência dessas palavras. E o cão já nasce sabendo, então por isso que ele vive pouco. É verdade, a gente tem muito que aprender com os animais mesmo. Sim. E assim, nesse contexto, né, da necessidade que a gente tem dos cães, mas a gente ainda tem pouco número, né? Mesmo as forças, a gente não tem assim um número muito grande, numeroso de cães. O que você acha? Quais são os desafios, né? O que a gente pode fazer para que essa força de segurança também seja respeitada, né? Porque a gente está vivendo num momento quase que o crime organizado está tão forte que a gente precisa ter estrutura, né, de segurança adequada, né? E os cães são uma ferramenta policial muito, muito boa, né? E de um custo baixo também, né? Eu não acho que o custo é tão alto. E você pode falar para a gente dessa logística, da infraestrutura, porque você Sim. que cuida dele, né? Sim. O Estado, na verdade, não tem nenhum gasto com o Cérbero, né? Não, você não que cuida dele, né? Como Sim. que é essa rotina de cuidados? O que você vê no futuro, né? O que você espera do futuro dessa unidade canine na polícia? Assim, eu ouso afirmar que o sucesso de uma persecução, ela depende necessariamente do emprego de um K9, né, em todas as vertentes, como por exemplo, numa captura de um indivíduo, eventualmente a gente utiliza um cão como um ímpulo, eventualmente ele pode inclusive não atentar contra o policial. E numa questão que envolve, por exemplo, uma detecção. E a gente consegue identificar, como nesse exemplo que eu falei do Cérbero, que ele achou aquela quantidade de cocaína, né, de 100 quilos de cocaína, de modo que se acaso não tivesse, a gente não teria encontrado. Então, eu ouso afirmar que a persecução, assim, com a presença de um cão, todos ganham. A sociedade ganha, o Estado ganha. E como a senhora falou, não existe talvez um custo muito alto para efeito de a gente conseguir o treinamento. Então, aqui no Brasil, recentemente eu fiz um estudo. Eu vi que praticamente todas as unidades da federação, né, elas possuem uma unidade K9. Eu digo com relação à Polícia Civil, né, possuem unidade K9. Infelizmente, aí como pessoa, né, eu posso assim, fazer um comentário no sentido de que talvez faltaria, né, se acaso a gente tivesse aqui no estado de São Paulo uma unidade K9, seria algo muito proveitoso, né, porque os nossos cães, por exemplo, a gente tem, obviamente, como servidor, respeitar o princípio da legalidade, né. Recentemente, foi em 2022, nós tivemos aqui no Demacro, né, uma portaria que regulamentou a questão que envolve a utilização de cães, que é a portaria, inclusive, número 1 de 2022. Eu lembro a época, né, o doutor Jair, né, se não me engano, ele me procurou, ele falou, olha, a gente está conversando com o diretor, a gente precisa regulamentar isso daí, para não ficar bagunçado. E aí ele pediu para que, se acaso eu pudesse auxiliá-lo de alguma forma, né, como a gente estava lá na faculdade, e eu lembro que a gente auxiliou, inclusive, outras unidades da federação na elaboração de uma portaria, e a gente acabou fazendo um esboço, né, apresentou para ele, apresentou para o diretor, e acabou sendo criado, né, uma portaria que criou o GTC, que regulamentou, né, a possibilidade de utilização de cães, né, na Polícia Civil. E nos moldes do que consta dessa portaria, né, esse GTC, que é o Grupo de Trabalho com Cães, ele ficou lotado, né, sediado em 3 seccionais de Mogi das Cruzes, São Bernardo e Franco da Rocha. Então acabou legitimando a gente poder atuar com o cão nas operações. Porque eu ouso afirmar, né, se eventualmente a gente tem um cão
que teoricamente não é certificado, não passou por um processo de treinamento específico e eventualmente a gente emprega esse cão numa atividade persecutória, amanhã lá na frente, um indivíduo que possa socorrer de um advogado pode tentar, de certa forma, anular essa prova, né, esse elemento de prova que foi trazido durante as investigações. E existem vários julgados, inclusive, que anulam, né? Porque o cão, por exemplo, não foi certificado, não foi submetido a um treinamento. Então é complicado. Então né? a portaria ela trouxe essa legitimidade, trouxe a legitimidade. Porque todos os cães empregados eles têm o treinamento adequado. Tem que ter um treinamento adequado. Me diz uma coisa, e os irmãos do Cérbero, todos viraram operacionais de polícia? Ou eles viraram. Como é que ficou? Sim. Conta a Alguns história. viraram. Eu lembro que teve um rapaz de Campinas que ele pegou um irmão do Cérbero, eu não me recordo se era o Fenrir, né, ou o Ortrus, né, e ele levou para Campinas e esse cão, eu lembro que ele foi empregado na guarda municipal de lá, né, foi empregado na guarda. Um outro cão, o irmão do Cérbero, o Skol, né, cujo nome, né, Skol, mas na realidade é um nome mitológico, pois bem. Ele foi para um colega nosso lá de Suzano, né, o Adilson Horst, ele pegou esse cão, né, e levou para Suzano e também treinou como policial. Ele acabou utilizando esse cão também nas atividades Então, assim, numa ninhada pode ter mais de um cão que é dominante, que pode ser usado até por causa da genética dele, que é boa. Genética é boa. Os outros foram para família mesmo, né? Ah, sim, foram para família. E sem o treinamento, mesmo que ele às vezes tenha a potencialidade, mas não foi treinado para isso, né? Às vezes tem aquela potencialidade, mas virou cachorro de criança mesmo, de né? De família, exatamente. Esse cachorro é maravilhoso, né? Eu adoro esse pastor malinois, eu acho um cachorro lindo e assim é um cachorro de segurança também, mas é um cachorro assim muito amável também com criança. Eu sei que você tem criança. Sim. E o Cérbero é super amável com ele, super né? Amável. Seu filhinho. Os cães, né? Eles nos veem como membro de matilha, né? Então, assim, para ele, aqueles membros lá são a família dele, os membros da matilha, né? Inclusive, eles selecionam dentro daquela comunidade um alfa, né? Então, por isso que, vez por outra, o problema do teste da liderança. Mas na matilha fica impenetrável, né? Então, sim, eles respeitam muito isso. Não, e é interessante que mesmo o cachorro de casa, né? Às vezes testa a liderança do dono, né? Existe essa competição, né? Ele testa para ver se ele que manda na família. E tem alguns que mandam, né? Tem alguns que mandam, tem alguns que acabam mandando em todo mundo na casa, todo né? mundo da casa, exatamente. A gente precisa tomar cuidado, né, com isso também, né? Porque a gente acaba transferindo aquelas nossas percepções, aquelas nossas sensações humanas para um animal, para um cão, né? E o cão é cão, né? O que ele mais quer é ser um cão. Então ele gosta de passear, gosta de explorar, gosta de brincar, gosta de correr. Por isso que às vezes acaba tendo muito acidente doméstico, porque o ser humano acaba transferindo aquelas emoções humanas para um animal, né? Ou sem deixa ele muito preso também, muito preso. Né? Que nem você fala, assim, eu não quero um malinois agora porque eu não tenho espaço para né? Sim. Porque e não tenho tempo para cuidar também, porque você precisa ter tempo de passear, né? De dar atividades para esse cachorro, senão ele fica estressado, acaba atacando uma pessoa da casa. Aí você acha que o cachorro que é agressivo, mas não, você não cuidou desse cachorro direito, né? Exatamente. O Cérbero, por exemplo, ele corre, né? Todo dia ele tem foto de você correndo com ele, né? Ele precisa correr, né? Precisa gastar energia. Então, assim, quando eu estava no exército, nos cães de guerra, a gente corria por dia algo em torno de quase 20 quilômetros, né? Então a gente corria todo dia, né? Já em casa, todo dia eu seleciono. Um dia eu vou com ele, um dia eu vou com a mãe dele, com a temível Pituca. Então a gente corre todo dia pelo menos uns 5 quilômetros. E a Pituca, apesar do nome, né? Que eu falei para você, isso não é nome de cão de guerra, né? Mas vamos combinar. Você até me falou que foi seu filhinho que escolheu o nome, né? E você amaciou e deixou, né? Foi, exatamente. E ela é brava? Ela é, doutora, ela é muito brava. Os cães, o que acontece? A gente tem aquilo que a gente chama de janela de socialização. Então, tão logo nasceu, a gente já tem que aproveitar essa janela de socialização e expor o cão ao ambiente externo. Porque se acaso a gente não fizer, a gente perder essas janelas de socialização, a gente acaba perdendo, não tem como, assim, até tem, mas a gente submete a ele aquilo que a gente chama de reforço negativo e acaba não sendo muito bacana. Então, quando a gente perde essa janela de socialização, é complicado. A Pituca, por exemplo, quando eu era um neófito, né, nessa área, né, de criar cães, eu acabei adquirindo a Pituca. E eu lembro que uma veterinária havia me falado, olha, você não pode expor o seu cão ao ambiente externo enquanto não terminar todo o ciclo de vacinação. E assim eu fiz.
No entanto, o que acontece? Depois eu fui ver que existem alguns dogmas que a gente acaba desmistificando, né? Esse tempo que eu perdi, eu acabei de fato, que eu não expus ela ao ambiente externo, eu acabei perdendo, de fato, essas janelas de socialização. Então, por isso que ela é muito brava, né? Quer dizer, ela não é brava com vocês, com quem ela conviveu, mas com o mundo externo. Com o mundo externo, ela é terrível. A gente, assim, a gente consegue, como cão de guerra, que eu sou certificado, né? Então eu consigo treinar o cão para poder exercer esse tipo de atividade, e ela exerce muito bem, inclusive. Sim. Ela exerce, inclusive, já até passei para a senhora alguns treinamentos, né, com ela. Sim, então ela consegue, ela tem, o faro dela é espetacular, né? Mas ela tem esse problema da questão que envolve a janela de socialização, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai eventualmente empregá-la nas operações, né? Sim, você já muito sabe cuidado. que é um cachorro que você precisa estar em cima, né? Exatamente. O que é muito importante a pessoa que está junto com o cachorro, né? Exatamente. A gente consegue fazer leitura, né? Tem que saber também se dá para levar aquele dia, né? Porque às vezes está mais agressivo ou não, né? Exatamente. E também o meio, né? Às vezes você vai para uma operação, o ambiente já é inóspito, o cachorro já começa a se estressar antes de chegar mesmo no local, né? Exatamente. Então tudo isso são coisas que a pessoa, o guia do cachorro, né? Sim. Tem que estar... É o nome certo, é esse, guia? Como é o nome certo? É o binômio. Então me fala. Binômio. O nome correto é o binômio, que é o homem-cão, né? Então ele é um só naquele momento, né? Sim. Então tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Até nas operações, às vezes, a pessoa que não sabe, né, fala, poxa, por exemplo, numa área de um cemitério clandestino. Então a gente tem que levar um cão de detecção, né, de odor de cadáver, né? Então, assim, como eu falei, o cão, né, eu costumo brincar, né? Enquanto a gente consegue saber que a gente vai num shopping e está vendo aquele cheiro de fast food, o cão consegue identificar que ali tem 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Então ele consegue selecionar todas aquelas partículas, né, que eventualmente compõem aquele objeto, né? Uhum. E numa situação de uma área de mata, por exemplo, vários outros odores estão naquele momento ali, né? Sim. Então a gente tem que já, claro, né, preparar o cão para eventualmente ele não ficar muito estressado para exercer aquela atividade, né? E com o apoio dos colegas isolar a área, né, para poder dar o comando para o cão conseguir fazer aquela busca, né? Até para direcionar ele, né? Exatamente. Ele vai atrás daquilo que a gente chama de cone de odor, né? Uhum. De PDC, de uma partícula de decomposição celular, ele vai buscando aquele cone de odor até eventualmente encontrar, né, aquela fonte mais forte, né? E aí, o que ele quer naquele momento, doutora? Ele quer brincar. Sim, então, ele quer mostrar que achou. É quase uma brincadeira de esconde-esconde, né? É uma brincadeira, porque quando ele identifica, ele quer a recompensa dele. No caso, o que é? Uma bolinha. Então, que interessante. Exatamente. Fábio, foi demais ter você aqui. Eu acho que você faz a diferença realmente lá no GRT, o Cérbero também. Foi muito bom esse bate-papo, conhecer mais o seu trabalho. E muito obrigada. Quando você tiver mais novidades e, quem sabe, a gente gravar uma operação... Sim, você e Cérbero trabalhando para a gente trazer aqui no podcast Segurança e Cidadania. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, doutora. Recapitulando mais uma vez, reitero, para nós é um motivo de honra, né, poder estar conversando com a senhora e estar nesse podcast, poder apresentar um pouco, né, do trabalho que envolve a sinotecnia e os K9. Né? Então agradeço imensamente, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, doutora.